Eu vou continuar da página 55, tá bom? Na página 55, tem alguns comandos nativos do MATLAB que em alguns momentos vão ser importantes para a gente. Por exemplo, o comando length. Bora criar uma matriz A aqui, ó. Vou criar uma matriz A igual a 5. Estou pegando o exemplo do livro aqui. 5 na página 55 aí. 5, 9, 2, 4. É uma matriz, ó, uma matriz A de uma linha e 4 colunas. E aí eu posso declarar essa matriz A, tá aqui ela já na memória do MATLAB, ó. E em algum momento eu posso querer saber qual é o comprimento dessa matriz. Aí eu dou um length, olha o comando, né? Como se escrevesse comprimento em inglês. Length, parêntese, A. Aí ele vai me dizer que o comprimento dessa matriz é 4, que ela tem 4 elementos. Ele vai dizer, pô, Cléo, isso não presta para nada. Eu estou olhando, eu estou vendo que é 4. É, você está vendo que é 4 aqui. Mas se fosse uma matriz de dados de 100 mil dados, ou mesmo 1.000 dados, quem é que olha 1.000 dados numa planilha de Excel? Sabe, tem 1.000 aí. Você vai ter que contar, né? E aí essa ferramenta, então, é uma ferramenta poderosa, porque você coloca length daquele negócio lá, você sabe quantos números tem dentro daquela matriz. 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil, 521 mil, sei lá. Então, é uma matriz, um comandinho que volta e meia a gente está usando. Então, se você quiser saber quantos elementos tem dentro de uma matriz, length_a, tá bom? Vai treinando aí. Um outro comando, aí a gente vai declarar uma outra matriz A, que deixa eu dar um CLC, para declarar um clear, para declarar uma outra matriz A, que é essa aqui, ó. A igual a 6, 1, 4, 0, 12. Ponto e vírgula. Você lembra ainda para que serve ponto e vírgula? Algum tempo que a gente não tem aula, que vocês até esqueceram, né? Para que serve o ponto e vírgula? É como se eu fosse escrever agora uma outra linha, né? Eu já escrevi a primeira linha com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, é uma linha e 5 colunas. Agora eu vou escrever uma segunda linha, que é o 5, 19, 6, 8 e 2. Eu escrevi uma matriz aí, 2 linhas, 5 colunas. Aqui ela. Se eu clicar nela aqui, você vai ver que ela tem... Tá meio feio hoje aqui a velocidade do negócio. Aqui, ó. Então ela tem, ó, né? Aquele A que está escrito daquela maneira ali, no fundo ele é assim, ó. Uma matriz de 2 linhas e 5 colunas. Legal. Aí eu vou usar o comando size, ó. Agora não é mais length. Eu poderia usar length. Bora colocar length A. Ó. Length A, ele sempre vai fazer. Isso é importante de eu falar também para vocês. O length A, ele sempre vai dizer quantos elementos tem em uma linha, tá? Aí eu vou usar agora o comando size. Size A. Ele me diz quantas linhas e quantas colunas tem dentro daquela matriz. Né? Então, o comando length te dá quantos elementos tem em cada linha. E o comando size te diz quantos elementos e quantas colunas tem dentro da matriz. Tá bom? Agora, a gente vai usar um outro comando legal, que é o comando reshape. Reshape. Você sabe que shape é forma, né? Então, o reshape você está reorganizando a forma daquela matriz.
Ó, a matriz que eu te mostrei aqui era uma matriz de 10 elementos. E aí, esses elementos estavam assim, né? Eram 10 elementos, tá aqui eles. 5 na primeira linha e 5 na segunda linha. 10 elementos. O reshape me permite organizar esses 10 elementos de uma outra maneira, que não seja 2 linhas e 5 colunas. Eu só preciso dizer para o reshape quem é que eu quero transformar. Nesse caso, eu quero transformar a matriz A. Eu poderia ter várias matrizes aqui, né? A, B, D, F. Aí eu quero transformar a matriz A. Na primeira, se eu não estiver enganado, na primeira posição aqui, eu digo o novo número de linhas que eu quero na matriz A. Por exemplo, eu quero uma linha só. E 10 colunas. Uma linha e 10 colunas. Aqui. Agora essa é a nova matriz A. Ó. Uma linha, eu vou clicar aqui nela. Ó, a nova matriz A tem uma linha, que era a primeira linha ali, ó, 6, 5, 1. Deixa eu só ver o que foi que ele fez. Seis, 5, 4, 0, 12. Ele embaralhou, né? Ele foi pegando assim, ó. Legal, a primeira vez que eu estou observando o reshape de perto, né? Ele pegou o 5, o 6, ele pegou a primeira coluna e transformou em linha. Pegou a segunda coluna e transformou em linha, ó. Né? Não sei se vocês estão entendendo, ó. O primeiro elemento da primeira coluna era 6. O primeiro elemento da segunda coluna era o 5. Aí ele colocou 6, 5. Quer dizer, ele pegou a primeira coluna, transformou em linha, pegou a segunda coluna, transformou em linha. Aqui, ele fez só uma linha. Tá, eu poderia escrever errado o reshape, por exemplo. Eu poderia, vou voltar para ele. Ó. Bora pegar a matriz A, tá aqui ela ainda, ó. 2 linhas e 5 colunas, tá aqui a matriz A. Vamos pegar a matriz A e vamos rearrumar ela. Não quero mais 2 linhas e 5 colunas. Eu também não quero só uma linha e 10 colunas. Eu quero, sei lá, eu quero 3 linhas e 3 colunas. Vai dar errado. Deu errado. Por que deu errado? Porque quando eu pegar 3 linhas e 3 colunas, eu vou ter um total de 9 elementos, mas a matriz A tem 10 elementos. Então, qualquer reshape que eu quiser fazer, qualquer rearranjo que eu quiser fazer, pego essa matriz e transformo numa outra matriz. Essa outra matriz vai ter que ter a mesma quantidade de elementos da anterior. Vai ser rearrumada de uma outra maneira, com outro número de linhas, com outro número de colunas, mas tem que ter a mesma quantidade de elementos. Então não poderia ser uma matriz 3x3. Como eu poderia fazer então? Grita aí para mim. Eu já fiz uma linha, 10 colunas, poderia ser o que também? 2x5, professor. 2,5? 2,5 é o que a gente tem, né? Não. 2,5 é o que a gente tem. 2 linhas, 5 colunas. Poderia ser 5,2, né? Poderia ser 5,2, isso, Alexandre. Poderia ser 5,2. 5 linhas e 2 colunas. Ó, já transformamos, ó. Legal, né? 5 linhas e 2 colunas. Ele pegou. Isso mesmo. Show de bola. Deu para entender o comando reshape, não é? Deixa eu ver, tem outros 2 comandos aqui, que é o diag. Tá bom. Ó, a gente vai escrever um. Bora apagar tudo aqui. CLC. Clear. Tá. Bora apagar tudo aqui. Bora escrever um outro vetor agora, o Vzinho, né?
O Vzinho, ele é um vetor que ele é igual a 7, 4, 7, 4, 2. Ó, esse é o vetor Vzinho. Por que hora eu falo vetor e hora eu falo matriz, né? Não é a mesma coisa? Geralmente a gente fala vetor na programação quando eu tenho uma matriz de uma linha só. Então, quase sempre quando eu tiver uma matriz de uma linha só, eu vou chamar isso de vetor. Então, eu tenho um vetor V aí e vou declarar uma outra matriz aqui. E essa matriz vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, outra linha, 4, 5, 6, outra linha, 7, 8, 9. Tá aí, uma matriz 3 por 3. Então, tá aqui a matriz A e tá aqui o vetor V. Tem um comando aqui que é o diag. Diag. Esse comando eu não uso muito não, mas vamos falar dele. O diag V. Quando eu pegar e der esse comando diag V para um vetor, o que vai ser feito é que o vetor, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de uma outra coisa, de B. Só para ficar guardado, vou chamar de B. B é o diag V. Então, quem vai ser B? Vai ser uma matriz cuja diagonal principal, lembra quem é a diagonal principal de uma matriz? Vai ser uma matriz cuja diagonal principal é esse vetor. É o vetor que está dentro do diag. Quando eu der o Enter aqui, ó, olha quem vai ser B. Vai ser uma matriz de zeros, mas a diagonal principal era o vetor V, aquele que eu disse, diag V. Tá certo? Então, se você der um diag de um vetor, você vai transformar ele numa matriz onde ele vai ser a diagonal principal. Mas se você der o diag de A, ó, diag de A não é um vetor. A é uma matriz. E quando você der o diag de uma matriz, o resultado é um vetor. Então, se você dá o diag de um vetor, o resultado é uma matriz. Se você dá o diag de uma matriz, o resultado é um vetor, cujos valores é a diagonal principal. Quem é a diagonal principal de A? Bora clicar em cima do A aqui para a gente ver quem é a diagonal principal dele. Quem é a diagonal principal de A? 1, 4, 9, né? Então, tá aqui, ó, 1, 4 e 9. Vai ser o resultado do diag de A. Tá, beleza? Vou passar para a página 56. Tem alguns exemplos aí para a gente fazer. São exemplos resolvidos aí, né? A gente já tinha feito as matrizes 0 e o 11, eu acho, em aulas passadas. Seria legal depois você olhar esses exercícios resolvidos e fazer, viu, pessoal? Seria bem importante assim você tentar fazer os... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esses... Não, eu acho que... Tá. Tá, não, legal. Então, a página 55 tem uma questão resolvida aí. Uhum. Não é não. E aí tem um probleminha. Tá. Essas coisas aqui... Ok. Tá, agora a gente vai para a página 59. Já aprendeu uma coisa chamada de string no MATLAB. Página 59. O que é string no MATLAB, hein, pessoal? Se você já observou, aqui, o MATLAB trabalha com números, não é? Mas é possível
a gente declarar letras no MATLAB, e quando a gente faz isso, a gente chama de string. Por exemplo, o primeiro exemplo que ele dá aqui é A igual... Ó, eu poderia dizer que A é igual a amor. Amor. Ó, ele não reconhece amor. Ele não sabe o que é, porque o MATLAB foi feito para trabalhar com número, diferente do R, por exemplo. Se você chegasse numa outra linguagem de programação chamada R e dissesse A igual a amor, o R iria reconhecer normalmente. Essa variável se chama amor. O R trabalha com letras e números muito fácil, o MATLAB não. Eu preciso dizer para o MATLAB que amor é sim uma variável, só que eu preciso indicar isso para o MATLAB. E como é que eu faço isso? Eu coloco, acho que a gente chama de apóstrofe isso aqui, né? Esses dois negócios aqui, como é que é? Um apóstrofe, eu acho. Quando eu faço isso, o MATLAB vai entender que isso é um outro tipo de caractere. Quer dizer, é uma outra variável, não é uma variável numérica, é um caractere. E isso a gente chama de string. Ó, agora ele guardou e ele colocou na memória dele, ó. Olha como as outras variáveis ele identificava dessa maneira, ó, tipo formato matriz. E olha como essa ele identificou de uma outra maneira, CH, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem no celular de vocês, no computador. É um caractere chamado amor. Dá para fazer conta com caractere? Não. Mas você pode usar caractere para escrever texto na tua programação. Isso vai ser importante para a gente. Né? Então é super simples. Você quer escrever um caractere, você coloca ele entre um apóstrofe. Ó, aqui na página 59, ele até dá um outro exemplo. My name is John. Ó, B igual, aí apóstrofe. My name is John. Ó, e aí o MATLAB guarda, de boa. Tá aqui o B, ó. Tá aqui o B. My name is John. Na verdade era Smith. Ok, John. Tá. Uhum. Eu posso colocar, acrescentar coisas nesse caractere, né? Mais ou menos assim, ó. Vamos supor que o nome do cara fosse My name is Johnny. Mas eu queria assim, My name is Johnny Silva. Se eu quisesse acrescentar Silva aqui dentro, eu faria assim, ó. Deixa eu ver quantos espaços tem esse caractere. 1, 2, eu conto espaço vazio também, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Silva tem 16 espaços. Silva tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Silva, 5. E aqui parou no 16. Quanto é 16 mais 5? 21. Então eu poderia dizer assim, ó, o B do 16 até o 21 vai ser igual a Silva. Deixa eu ver que ele acusou erro, né? Será que eu contei errado? Tá. Sabe por quê? Porque Silva tem 5 e de 16 a 21 tem 6 espaços, ó. 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então não é de 16 a 21. É de 16 a 20, se eu estiver raciocinando certo. Agora, entendeu o que eu tinha feito de errado? Eu tinha contado de 16 a 21 porque eu somei 16 mais 5 é 21. Só que o 16 já é 1, né? 16, 17, 18, 19 e 20. Tem que ir até o 20 para entrar o Silva. Saiu feio. My name is John Silva junto. Por quê? Porque eu tinha que contar a separação aqui. Então, 16 é até o John. Com mais um espaço em branco, 17.
Então, para eu corrigir isso, eu não vou começar no 16, senão eu começo em cima do John. Se eu começar no 17, eu dou um espaço em branco. Como o Silva tem 5 espaços, eu tenho que ir de 17 até o 21. 17, 18, 19, 20 e 21. 5 espaços. Vai sair bonitinho. Agora eu já sei o que foi que eu fiz. Já estava lá. Como é que a gente salva esse negócio aqui? Eu vou ter que dizer que o B17, não sei se vocês estão entendendo alguma coisa, vai ser igual a vazio. Será que ele entende? Não sei se ele vai entender, bora ver. Ai, tirou o S. Tá, agora eu vou dar um espaço. Ih, vou ter que fazer de novo. CLC. Bora declarar de novo. Bora, clear. Bora fazer certinho agora. Clear. Tá. Então, o B era isso aqui, ó. Era uma string B igual a uma string, né? Era assim, my name is John. Pronto, aqui é a string. Legal. Agora eu quero colocar John Silva, né? Aí eu confiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa string tem 15 caracteres, né? E aí eu já vou contar com 16 para deixar um em branco aqui. E vou colocar o Silva só a partir do 17. Então, o Silva vai começar só lá no 17. 17, 18, 19, 20, 21. Do 17 até o 21 vai ser ocupado pela string Silva. Agora saiu bonitinho. My name is John Silva, com espaço entre eles. Deu para entender? Será que dá para escrever string por aí? Ah, ok, André. Ó, seguinte, eu acho que seria excelente para gente resolver os exercícios da página 61. Tem aí o 2.11, problemas. Só que eu estou pensando o seguinte, eu estou pensando em resolver isso lá na sala com vocês, todo mundo no computador, porque aí o exercício vai servir como uma revisão para a gente, né? Do capítulo 2. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para a gente fazer lá na sala, os exercícios do capítulo 2. E vou começar agora com vocês o capítulo 3, só na manhosa e tal, para a gente ir entendendo direitinho. Então, bora lá. Bora começar o capítulo 3, página 66, adição e subtração de arranjos. Tá bom. Deixa eu limpar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vamos declarar dois vetores aqui, o vetor A e o vetor B. Ó, o VA, vou declarar dois vetores aqui. O VA, ele é igual a 854. 8, 5, 4. Aqui declarei o vetor A. Agora eu vou declarar o vetor B. E ele vai ser igual a 10, 2 e 7. 10, 2 e 7. Declarei o vetor A e o vetor B. Agora, o vetor C, ele vai ser igual a VA mais PB.
Seguinte, galera, você lembra como era que você fazia a soma de matrizes? Se você somasse a matriz A com a matriz B, como é que dava o resultado? Você soma elemento a elemento, é assim que é soma de matrizes, é. Então, a matriz C, se ela for a soma de A mais B, a matriz C ela vai ser 10 mais 8, 18, 5 mais 2, 7, 4 mais 7, 11. Então vai ter o 18, o 7 e o 11 como elementos da matriz C, já que a matriz C foi a soma da matriz A mais a matriz B. Então é assim que acontece a soma de matrizes. Há uma soma de elemento a elemento. Tá bom? Nesse capítulo agora é isso que a gente vai fazer. Soma de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de matrizes. É isso que nós vamos fazer aqui. Só para a gente entender o que acontece direitinho. Ok. Então fizemos a soma. Agora a gente vai fazer... E se fosse a subtração, né? Então, o VC, ele vai ser VA menos VB. Se não fosse a soma, se fosse a subtração, então ele pegaria VA8 menos 10, daria menos 2, 5, menos 2, vai dar 3, 4, menos 7 vai dar menos 3. Então vai dar menos 2, 3 e menos 3, o VA menos o VB. É assim que acontece a subtração de matrizes. Né? Igual a soma, que você soma elemento a elemento, na subtração você subtrai elemento a elemento. Tá bom? Bem facinho, soma e subtração. O que é um pouco mais diferente é a multiplicação de matrizes. Eu não sei se você lembra como é que você multiplicava matrizes, né? Por exemplo, se eu disser que o VC é igual ao VA vezes, é assim que é o vezes, né? Vezes VB. Ah, vou ter que te mostrar um negócio. Depois eu te falo o que é isso. Olha quanto deu o VC, ó. O VC é VA vezes VB. Aí você olha aqui quem é o VA. 8. E multiplica por 10. Deu 80. Legal, está fazendo direto, né? 8 vezes 10, 80. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 7, 28. Legal, ok, tudo bem. Isso porque você tem vetores, né? Dois vetores aqui, ele fez o produto direto um vezes o outro. Não tem problema, legal. Ponto a ponto. Assim, por que eu coloquei esse ponto bem aqui antes da multiplicação? Essa é uma outra coisa do MATLAB, né? Se você fizer, por exemplo, 3 vezes 4 vezes 3, ele vai fazer a conta como se fosse uma multiplicação. Agora, quando você tem mais de um elemento, por exemplo, o VA era 8, 5 e 4, e o VB era 10, 2 e 7. Então, você não tem só um número aqui dentro e nem só um número aqui. Então, sempre que você multiplicar uma matriz, um vetor, por outra matriz, por outro vetor, você vai ter que colocar esse ponto na frente. Porque aí ele faz essa multiplicação ponto a ponto. A gente chama multiplicação ponto a ponto, sabe? Que é a multiplicação ponto a ponto, né? Esse elemento vezes esse elemento vezes esse elemento vezes esse. Mas tem que indicar para o MATLAB que você quer essa multiplicação ponto a ponto. Ok. Então, vimos soma, subtração e multiplicação de matrizes. Tá. Ok, deixa eu só ver um negócio aqui.
vou fazer esse exemplo que ele está falando aqui. Talvez seja importante só para uma coisinha. Vou na página 68, aí no início da página 68. Vou fazer. Ele está pedindo para eu declarar uma matriz A igual. E aí essa matriz A ela é 1, 4, 2, vírgula, né? Então ela tem essa primeira linha. 5, 7, 3, vírgula. Ela tem essa segunda linha. 9, 1. Opa. 9, 1, 6. Ela tem essa terceira linha. 4, 2, 8. E aí ela tem essa quarta linha. Pronto, aí, beleza. Declarei a matriz A, tá aqui, declarei, ela tá aqui, ó, 4 linhas e 3 colunas. E vou declarar a matriz B. E aí a matriz B vai ser assim, ó, igual a 6, 1, deixa eu colocar o parêntese aqui. 6, 1 é a primeira linha. A segunda linha é 2, 5. E a terceira linha é 7, 3. Ó, então, tá aqui a matriz A, 4 linhas e 3 colunas. E a matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas, né? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 2 colunas. Tá, legal. Aí, olha só, eu vou fazer a matriz C agora. A matriz C, ela é igual a A vezes B. E deu uma matriz C, tá? Deixa eu te explicar uma coisa que eu acho que é importante. A gente quase nunca, nos nossos problemas do dia a dia, quando você usa a linguagem de programação quando você é uma pessoa que tem muitos dados para analisar. Então, dependendo da carreira que você vai seguir, se você vai fazer essa pesquisa, ou aquela pesquisa, ou aquela pesquisa, você pode fazer, por exemplo, pesquisa em educação, então talvez a linguagem de programação não vai ser muito útil para você. Ou você pode fazer pesquisa em geofísica, ou você pode fazer pesquisa em clima, né, que é o mais próximo do que eu trabalho. Ou você pode fazer pesquisa com simulação numérica. Dependendo da pesquisa que você vai fazer, você vai ter um conjunto de dados grandes. E aí, nesse conjunto de dados, você às vezes precisa multiplicar. Por exemplo, eu quero calcular o calor que a floresta está emitindo. Para eu calcular esse calor que a floresta está emitindo, o calor é o produto da velocidade vertical do vento vezes a temperatura. Eu tenho um sensor lá que fica medindo para mim velocidade vertical do vento e temperatura. Ele faz 10 medidas por segundo. Então, se eu for pegar, por exemplo, um ano de dado, imagina quando eu pego um ano de dado para calcular o fluxo de calor ao longo de um ano. É 10 medidas por segundo. Então, eu vou ter um conjunto de dados grande. Aí eu peço para o MATLAB ler aquele vetor W, que é a velocidade vertical do vento, e ler o vetor T, que é a temperatura, e peço para ele multiplicar WT, porque a teoria me diz que quando eu multiplico a velocidade vertical do vento e a temperatura, isso me dá fluxo de calor. Aí beleza, tive fluxo de calor multiplicando uma matriz por outra matriz. Então a gente usa muito essa multiplicação de matrizes na nossa vida real, né, de pesquisa. Só que tem dois tipos de multiplicação aqui no MATLAB, é isso que eu estou querendo te falar. Tem uma que eu fiz ainda há pouco com você, ponto a ponto. E tem essa, que eu acabei de mostrar para você, que eu não coloquei o ponto aqui na frente e ela fez uma multiplicação para mim. Mas é meio estranho, não é? Porque olha só aqui, ó. Quando é o ponto a ponto, se eu fosse pegar o 1, ó, essa aqui é a primeira linha. Então, eu deveria multiplicar com a primeira linha dessa. Só que a primeira linha da matriz A tem 3 elementos, e a primeira linha da matriz B... É mais ou menos isso, Alessandro.
A primeira linha da matriz A tem 3 elementos e a primeira linha da matriz B só tem 2 elementos. Né? Como é que eu vou multiplicar ponto a ponto esse negócio? 1 vezes 6, 4 vezes 1 e o 2 vai multiplicar quem? Moral da história, galera, se eu quisesse multiplicar ponto a ponto A vezes B, ó, não vai dar certo. Porque a multiplicação ponto a ponto só funciona quando eu tenho a mesma quantidade de elementos num vetor e no outro. Essa multiplicação ponto a ponto, ela é importantíssima para a gente, que trabalha com pesquisa, que quer fazer multiplicação de vetor. Ela é a que a gente usa quase sempre. Essa outra multiplicação aqui não é muito usada pela gente, mas é importante a gente saber, porque vamos que a gente faça um negócio desse aqui quando a gente queria fazer esse, vai dar errado. E que multiplicação ele fez aqui, se ele fez o ponto a ponto? Ele fez a multiplicação tradicional de matrizes, você lembra? Como é que você multiplica matrizes? Você pega esse elemento, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6 mais 1, 7. Aí você vem 4 vezes 6, 24. 4 vezes... Você lembra como é que é? A primeira linha... Na verdade é assim, né? A primeira linha vezes a primeira coluna. Nem sei, mas deixa eu... eu não sei se você lembra lá da teoria de matrizes, né? Deixa eu colocar isso aqui que a gente enxerga melhor. É isso, ó. Você pega a primeira linha de A e multiplica com a primeira coluna de B. E aí você vai ter um elemento lá. Você vai pegar 1 e multiplicar vezes 6. É isso. Vai dar 6. Depois você vai pegar 4 e multiplicar por 2. Vai dar 8. Quanto é 6 mais 8? 14. Depois você vai pegar o 2 e multiplicar pelo 7. 14. 14 mais 14, 28. Acho que foi isso que deu aqui, ó. O primeiro elemento dele deu 28, ó. Depois você pegou a primeira linha e multiplicou com a primeira coluna. Aí agora você pega a primeira linha de novo e multiplica com a segunda coluna. Você lembra de produto de matrizes? Dava trabalho fazer isso. Aí você pega a primeira linha e multiplica com a segunda coluna, vai dar o segundo elemento aqui, 27. Depois você multiplica. Já fez a primeira linha, agora pega a segunda linha e multiplica pela primeira coluna. Vai dar esse cara bem aqui. Isso dava trabalho, o MATLAB faz isso num instante, né? Ele faz isso rapidola. Quando você faz o produto A vezes B. A vezes B é o produto de matrizes que você aprendeu no ensino médio. A ponto B é o que geralmente a gente quer na ciência. Quando a gente vai para produto de matriz, é o que geralmente a gente quer. A ponto B. Fazer esse produto ponto a ponto. Esse elemento vezes esse elemento vezes esse. É o que geralmente a gente quer. Então tem uma diferença entre A vezes B e A ponto vezes B. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá bom? Será que deu para entender isso aí? Ô, André, grita aí. Deu para entender? Kevin? Marielle? Deu para entender sim, professor. Legal. Então... Oi, professor. Oi, Marielle. Você voltou agora. Acho que você tinha caído, né? Sim, eu fiquei sem bateria. Tranquilo, então. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui que eu preciso falar, que é importante. Eu já posso ir seguindo. Acho que não. Acho que eu vou para a página 70. Uhum. E aí tem a divisão. A divisão é similar à multiplicação. A gente só vai querer uma divisão, vou falar só dela. Então, eu vou criar um vetor A aqui. Eu já falei de soma, já falei de subtração, já falei dos 2 tipos de multiplicação que a gente tem. E eu vou falar só de um tipo de divisão, que é só o que interessa para a gente. Eu vou colocar aqui um vetor A igual a 4, 6, 9. E um vetor B, que é igual a 3, 5 e 4. Tá aqui. Agora eu vou criar um vetor C, que ele vai ser igual a dividido
para B. Pior que ele fez, o miserável, né? Eu não sei o que foi que ele fez, tá? Eu esperava que ele desse erro. Depois eu vou tentar entender o que foi que ele fez aqui. Mas deixa. Aí eu esperava que ele desse erro, e aí eu ia fazer isso aqui. Aí ele ia fazer o que eu queria. Tá? Quando eu coloco A ponto dividido para B, é aquela mesma história do vezes. Quando eu coloco A ponto vezes B, ele sai multiplicando elemento por elemento. Quando eu coloco A ponto dividido, ele vai dividir elemento. Quanto é 4 dividido para 3? 1,333. Quanto é 6 dividido para 5? 1,2. Quanto é 9 dividido para 4? 2,25. Então, o dividir e o multiplicar, eles têm o mesmo raciocínio, né? Eu coloco o ponto na frente do multiplicar e coloco o ponto na frente do dividir, ele faz elemento por elemento, essa multiplicação e essa divisão. Ó, quando eu dou aula disso, eu sempre vejo os meus alunos na hora dos exemplos, dos exercícios, da prova, errarem isso aqui, porque esquecem que tem que colocar o ponto na frente. Então, isso aqui é um alerta, né? Isso é sempre motivo de muito erro em prova. Então, guarda isso bem na cabeça. Bem, por que ele fez 1,56 aqui? Será que ele somou tudo e dividiu um pelo outro? Bora ver. 10, 19 e 12. Quanto é 19 para 12? Acho que foi isso, viu? Acho que 19 para 12 é... Alguém faz a... 19 para 12. 19 dividido para 12. Não, não foi exatamente o que ele fez, mas foi muito próximo. Depois a gente vê. Bem, mas não era isso que eu queria, não vou perder muito tempo, não. Isso, Alessandro. Sempre a gente precisa desse ponto. Na multiplicação e na divisão, nos nossos problemas. Porque a gente sempre vai ter vários valores, né? A gente vai ter matrizes, vai ter vetores. A gente quer dividir um pelo outro, ou multiplicar um pelo outro, a gente tem que indicar para o MATLAB que é o ponto a ponto. Deixa eu ver aqui, vou para a página 72. Tá, isso aqui não tem muita importância para a gente, não. Tá, a gente já fez isso aqui. Posso pular tudo isso aqui, posso ir lá para a página 76, que tudo que ele está mostrando aqui são coisas que não são muito úteis no dia a dia. Eu não vou perder muito tempo com coisa que não é muito útil, sabe? Agora sim, agora tem umas coisas aqui que eu acho que vale a pena. Aqui vocês vão ter que dar uma decoradinha, não tem jeito, sabe? A gente vai lá para a página 78 e 79. Então, se tiver com o livro aí, dá uma olhadinha lá. Limpei tudo aí. Ó, algumas coisas que a gente usa no MATLAB que facilita muito a nossa vida. Eu vou criar um vetor A. Esse vetor A ele vai ser igual a 5, 9, 2, 4. E o vetor A. Aqui ele na memória do MATLAB, ó. 5, 9, 2, 4. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Comandos nativos do MATLAB. Tipo, qual é a média disso, hein? Quanto vale a média? A média seria você somar todos eles e dividir pela quantidade, né? Você somasse 5 mais 9, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 4, 20. E você ia dividir isso por 4, né? 4 elementos. A média daria 5. O MATLAB tem uma função nativa chamada min, que é média em inglês. Então, se você coloca min de A, ele já dá para você isso aqui, ó, 5. Para 4 elementos, você faz isso de cabeça. Para 100 mil elementos, seria meio chato calcular a média na mão, né?
esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido por... Então, esse comando min é poderosíssimo, né? Ele já sai, pega tudo e faz a média. Então, isso aqui você tem que guardar na cabeça. Não tem? Como é que eu acho a média do MATLAB? Tem um comando dele, chama de funções nativas do MATLAB. Além do min, o MATLAB pode encontrar o max também. Ó. O max, o min. Max é o valor máximo de A. Para cá você já sabe que é o 9, porque você está olhando e vendo. Mas se for um negócio muito grande, você não sabe quem é o max. O max é o valor máximo. O min é o valor mínimo. Quem é o mínimo de A? É 2, né? Se você digitar min A, ele te dá o 2. Tá aqui, ó. 2. Encontrou para você. Então tem o max, tem o min. Tem a soma, o sum. O sum é a soma. Quanto foi que nós dissemos que dava essa soma aqui já? 14, 16, 20. Então, se eu colocar sum A, ele faz essa soma para mim rapidinho. Isso é muito poderoso para quando você tem vetores imensos. Ó, tem um comando sort aqui, que às vezes ele é interessante para a gente. O sort, ele reorganiza o vetor A em ordem decrescente. Ó, em ordem crescente, desculpa. Ó. Ele coloca do menor para o maior. 2, 4, 5, 9. 2, 4, 5, 9. Então, se você quiser colocar o vetor em ordem crescente, você usa esse comando sort. Tem o comando median. Você lembra a mediana, como calcular? Tinha uma formuletazinha para calcular a mediana lá em estatística, quando vocês estudaram, né? Tem a média, tem a mediana. O MATLAB calcula a mediana aqui rapidinho. Escrevi mediana, median errado. É assim, ó. Coloquei o A e o E. Agora ele vai fazer. Aqui, ó. A média era 5, né? A mediana é 4,5. Tá bom? Então ele calcula, median, a mediana. O desvio padrão, lembra? Tem uma fórmula para o desvio padrão, também meio enjoadinho. Quanto é o desvio padrão dessa matriz A aqui? Se você quiser o desvio padrão no MATLAB, STD. STD de A. Aí ele vai te dar o desvio padrão, ó. 2,9439. É chato calcular o desvio padrão. O desvio padrão não é mole, não. Você tem que achar a média. Aí você acha a flutuação. Esse menos a média, esse menos a média, esse menos a média, esse menos a média. Eleva tudo ao quadrado. E depois tira a raiz quadrada disso. O desvio padrão é chato. Ele faz isso aqui uma piscada de olho. Ele também acha o determinante, mas eu acho que se eu fizer o det, determinante é det. Se eu fizer o det de A, não vai dar certo. Deixa eu só ver o negócio. Ó, né? Porque só existe determinante de matrizes quadradas, né? Qual foi a pergunta? Aqui teve uma pergunta que eu perdi. O que é esse median? É a mediana. Você nunca ouviu falar de mediana, Alessandro? Mediana. Como é que calcula a mediana? A mediana é um momento estatístico, né? Vocês nunca estudaram estatística no curso de vocês? Tá, legal. Então, determinante você lembra, né? Como é que a gente acha o determinante de uma matriz, né? Você faz até aquele lembra como é que é? Diagonal principal menos os elementos daqui, né? Aí menos diagonal secundária e os elementos, né? Tinha uma maneira de calcular. Como é que era o nome dessa regra, cara? Eu não lembro mais como é o nome dessa regra, que a gente pega a diagonal principal, mais os elementos secundários, depois a diagonal, menos a diagonal secundária. Tem um nome. É trabalhoso também calcular o determinante. Mas determinante só faz sentido você calcular para a matriz quadrada. A nossa matriz A não é uma matriz quadrada. Bora pensar numa matriz quadrada aqui, bora. Bora escrever uma matriz B. E ela vai ser quadrada. Quadrada ela é 2x2, 3x3, 4x4, né? Pode escrever uma matriz quadrada aqui. Regra de Cramer. Porra, é isso mesmo, cara. Esse é o nome. 1, 3, 5. Sarros eu não lembro, mas eu lembro da regra de Cramer mesmo, que era o que a gente aprendia no ensino médio para fazer essas brincadeirinhas de achar o determinante. 1, 3, 5.
2, 6, 7. Eu estou criando uma matriz aqui 3x3, tá? Da cabeça aqui. 4, 6, 8. Então, tá aqui. Criei uma matriz 3x3. Tá aqui. Uma matriz quadrada. Ó. Matriz quadrada. Tem 3 linhas e 3 colunas. Isso que é matriz quadrada, né? Aí, para achar o determinante desse negócio, a gente usava a regra de Cramer. Diagonal principal, aí mais esse vezes esse, mais esse, depois de diagonal secundária, menos, né? Menos diagonal secundária, aí ia embora. Dava um trabalhinho. Ou então tinha gente que transportava, né? Pegava essas duas colunas, colocava para cá, e você ficava com 5 colunas, e aí você fazia assim, né? Tchan, 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 menos tchan, tchan. E quando isso virava uma matriz 4x4, a gente já vai aprender isso dentro da universidade, eu acho, nos cursos de álgebra linear. Pô, tem uma regra do caramba para resolver essas matrizes de ordem superior, né? 4x4, 5x5. Trabalhoso pra caramba. Mas o MATLAB faz isso brincando, né? Se você fizer DET, a gente usou a regra de um indiano. Por aí, é brabo o negócio. Aí a gente faz o det de B, ó, det de B, eu vou achar o determinante dessa matriz. Ele me dá na hora isso aqui, menos 18. É super ultra rápido. Já fez lá todas as regras que eram para fazer e já liquidou a parada, já deu o valor aqui pra gente. Já é o determinante. Se você quiser fazer depois na mão e ver se o MATLAB está contando mentira para você, é fácil, para você acreditar nele. Mas o determinante é um negócio que, ó, o desvio padrão é um negócio que dá muito trabalho para calcular. O determinante é um negócio que dá muito trabalho para calcular. E o MATLAB faz isso rapidinho. Tá? Aí você tem que lembrar como é que faz lá. A média eu uso. Bora ver se está aqui tudo aqui. Bora recapitular. Min, eu acho a média de uma matriz. Max, ele pega o valor máximo. Min, ele pega o valor mínimo. Sum, ele soma todos os valores dentro da matriz. Sort, ele reordena a matriz em ordem crescente. Median, que eu escrevi errado aqui, é desse jeito. Median, ele acha mediana. STD, de standard. Standard em inglês é desvio, né? STD é o desvio padrão. E o det é o determinante. Tá? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar aqui que é importante? Acho que não. Acho que não. Não. Então são esses aí. Esses certamente nós vamos usar muito ao longo desse curso. Se você for continuar sua vida nesse negócio, você vai usar sempre. Geração de números aleatórios. Espera aqui. Vamos ver. E vou parar aqui nessa geração de números aleatórios, né? Ó, você gera números aleatórios usando o comando rand. Aqui, ó. Rand. Você clica nesse rand, ele vai gerar números aleatórios. Toda vez que você escrever rand, ele gera um número aleatório. Olha, o primeiro não é igual ao segundo, que não é igual ao terceiro. O MATLAB pega um número aleatório qualquer para você. Esse rand pode ter só um valor, ou ele pode ter como você quiser. Ó, o rand, uma linha, 4 colunas. Ele criou 4 valores aleatórios aqui. Às vezes você quer construir uma matriz rápida. Ei, eu quero construir uma matriz 1000 por 1000. Tá bom. Rand. Mas pode ser qualquer valor nessa matriz 1000 por 1000. Tá bom. 1000 por 1000. Olha aí. Pô, até você escrever esse negócio já dá trabalho. Tá escrevendo aí para mim ainda. Né? Escreva uma matriz 1000 por 1000 rápido, acabou, eu salvo isso aqui. Com números aleatórios aí. Tá bom? Tá aqui a matriz 1000 por 1000 que ele escreveu para mim. Tem um bocado de coisa aqui. Deu para entender? Então, tem esse comando rand que ele é poderoso. Vou nem tentar, senão... Ó, aí tem uma questão, um exemplo corrigido aí, que é o exemplo 3.8. E eu vou resolver isso com vocês em sala. É bem bacana esse exercíciozinho. Mas aí eu vou resolver em sala, porque aí começa um pouco de física na história, né? Aqui é um problema físico que a gente vai usar o MATLAB para resolver ele. O outro também.
Aí já a brincadeira fica um pouquinho mais legal, começa a ficar bem legal. Porque a gente já está aprendendo as manhas do MATLAB e agora a gente vai pegar ele para resolver problemas nossos. Fica mais bacana a brincadeira. Não dava para a gente ir logo começando com os nossos problemas, a gente não sabia, né, como faz uma média no MATLAB, como chama um vetor, como declara uma matriz, como soma essas matrizes. Não dava para a gente ir direto porque interessava. É como se a gente estivesse se preparando. Agora a gente vai começar a chegar na vida cotidiana, aplicar o MATLAB em coisas que nos interessam.